Muito boa noite, irmão. Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Cara, que correria gostosa da molesta dos cachorros, como fala lá em Pernambuco. Tudo bom, meu irmão? Karma, por isso que essa música tá aqui. Porque a gente vai falar de um assunto hoje que lembra karma, lembra coisas que nós não entendemos, lembra situações que estão envolvidas na gente aí. Por quê? Muito boa noite para você, pai da foca, mãe da foca, filho da foca, tio da foca, sobrinho da foca. Todo mundo. O que é isso, Saulo? É bonitinho, cara. É bonitinho. Vou te mostrar pra você ver como é bonitinho. Aqui só tem fofura. A gente transforma a tristeza em alegria, né? Filhinho da foca, mamãe foca e você quem? Amigo da foca assistindo aí. É. E a gente começa hoje o seguinte. De onde que veio esse tema? Hein? Estava eu lá hoje no ambulatório. E eu, correria, né? Acordo cedo. Eu cheguei agora da faculdade. Cheguei, tomei banho, dei um beijo na cara e tá ali. Deu tempo de encher aqui uma coisinha para beber. Sentei aqui, pai, velho. Acabou, tomei um banho aqui para tirar as energias lá, né? Tomei só aquele café lá, Joromil, do bate-papo de café. O médico lá me lembra muito você. Gente boa, cara, gente boa. Pô, o cara me ajuda, pô, só quer o bem. Que cara legal, energia boa, ele, leve, muito bom. Vamos lá. Estava sentado, ambulatório. Aliás, o Jeromil sabe aí que a gente sentia as energias das pessoas lá, a gente conversava, percebia coisas nas pessoas, né? A gente vai percebendo, claro, não dá muito tempo, porque você tem que prestar atenção, ver se você está cansado, está com sono. Hoje eu não estava. Então, estava anotando, estava com o computador, esse computador aqui no colo, cara, assim, anotando tudo que o meu companheiro de programação, de estudo, de cuidar do curso, de tudo. Daqui do conteúdo que eu faço diariamente, faço tudo com esse camarada aqui, meu companheirinho. Aí eu estava assim, né, anotando as coisas, né, e uma paciente tinha eu, mais 6 colegas, um médico, gente boa, do lado dele, assim, né, porque eu fico ajudando com as questões de TI e acabo ficando mais do lado dele ali, né, uma facilidade que eu tive antes, então acabo sendo, queira ou não, mando um arquivo, às vezes o paciente tem um arquivo, não dá para passar, então eu crio uma aplicação dentro do meu, que eu pego, coloco no meu, ele já pega ali do lado, então já facilita, ele não precisa ficar digitando, então a gente cria um elo assim, conexão, de repente, cara, bateu meu frontal assim, pum, só que eu não me liguei. Bateu o frontal, estava muito concentrado, anotando as coisas, cada detalhe da que está ali, eu estou pegando, estou verificando, até para colocar depois ali o que vai ser, como é que é tal. Aí bateu o frontal, só que dessa vez foi muito forte. Dessa vez pensei que o cara meteu o dedo no meu frontal, assim, ó, lá ele. Aí eu falei, cara, calma, eita, pô, espírito. Olha que coisa. Estudo espiritualidade há quantos anos? Décadas. E você está lá na pauleira, né? Um paciente atrás do outro, tal, mulheres, né? Atendendo mulheres em situação de, assim, tem de mais mioma, pólipo, mioma interno e pólipo, né? Submucoso e pólipo. Mas que atende ali, tá uma atrás da outra, assim, só que algumas chegam com dificuldades mesmo, assim, coisas difíceis, né? Quando você faz diagnóstico e tal. Aí bateu o fundo, aí eu falei, espírito, calma, peraí, calma. Aí eu falei, beleza, vou me conectar aqui, porque tá todo mundo no mundo da lua ali, cada um vivendo. Beleza, eu não posso fechar os olhos, não preciso me concentrar um pouco aqui, né? Então eu baixei a cabeça como se estivesse no computador, meus olhos ficam assim, né? Ninguém percebe, né? Mas eu fechei os olhos mesmo. Aí eu fiquei assim com a mão no significado, aí aumentei minha sensibilidade assim, né? Aí eu quando eu comecei a ler a criatura, eu falei, calma, deixa eu conversar com o mentor dela, porque alguém, ou o mentor dela, ou o meu, ou o mentor da sala, ou o mentor do hospital, alguém ativou meu frontal, não fui eu que ativei aqui. Mas eu não fui aonde eu precisava ir, tá? Mas eu acho que eu tomei uma bronca do mentor por ficar desligado. Uma bronca não avisa, ó, cara, você tá fazendo desligado. As pessoas estão chegando com o espírito aqui, você não tá ligado, não? Tá desligado, tá? É mais um aí, não, como é? Eu posso lhe cobrar isso, né? Foi a sensação que eu senti. E eu não sei quem fez aquilo. Aí eu fechei os olhos de novo assim, né, com a mãozinha assim no computador, eu falei, eu sei se foi o mentor da pessoa, se for, antes de entrar no hospital, hoje é um hospital, né, eu pedi permissão, pedi licença, pedi conexão com as equipes que estavam lá, tal, talvez tenha sido esse respeito, que foi recíproco, talvez eles vieram sem falar comigo,
Ou estava esperando uma brecha, como não estava dando, os caras resolveram meter o dedo dentro do meu orifício cabeçótico da testa. Aí eu fechei os olhos, falei com o mentor, aí eu peguei minha energia e joguei em cima, assim, velho. Eu pedi licença mesmo, eu peguei minha energia, e sabe quando você pega a sua energia, abraça a cara? Quando eu abracei, tava a pessoa e o parente, tá? Quando eu abracei a criatura, os pensamentos horrorosos vieram na minha mente. Raiva, irritação, pensamentos de todos os tipos que você imaginar. Eu falei, cara, que ela tá... Tem um encosto aí. Eu lia claramente o espírito ali, né? Aí eu saí do processo. Eu falei, o que eu posso fazer, velho? Não posso fazer porque ela estava com carcinoma, estava ali, infelizmente, ela estava com sangramento uterino já há 3 anos e não procurou ajuda, tal, não sei, aquilo progrediu para... Ela vai ter que fazer umas ações mais fortes, vai ter que ser encaminhada para um oncologista e outras coisas, tal, né? E eu não sei, aí me veio o questionamento, cara, até quanto esse espírito que está com ela levou ela a isto? Não sei. Aí me veio outras reflexões. Quais? O que acontece com a gente, irmãos, comigo, com vocês, para a gente andar às cegas, mesmo nós estudiosos de espiritualidade, e mais ainda, o que acontece com a humanidade? O quanto que nós não estamos sozinhos, e é o quanto que estamos na era medieval sobre esse conhecimento. Poxa, caramba, esse cara tá mexendo o saco aqui. Fique quieto aí, pelo amor de Deus. Vou baixar o volume, depois aumento. Pronto. Estamos na era medieval disso. O médico que foi chamado de louco, e aqui eu contei e vou contar uma história para vocês antes de a gente continuar. No ano de 1847, em Viena, na Áustria, observe isso, um médico húngaro chamado Ignaz Semmelweis, I don't know, não sei falar esse nome, trabalhava em uma maternidade no Hospital Geral de Viena. Ele observou uma coisa estranha. Eles iam para um lugar que os médicos que atendiam mulheres, quando eles vinham de cuidar de cadáver, só por observação direto, eles iam fazer dissecação de cadáveres, da anatomia, que era dieta, morria, eles pegavam e tal, saíam de lá sem lavar as mãos e iam fazer parto. E ele percebeu que, estranhamente, as pessoas que faziam isso tinham uma acentuada morte. Tá? Era uma coisa grande, 30% das mulheres morriam. 20%, era alto, cara, um negócio alto assim. Mas ali morria mais no hospital do que se fizesse em casa, para você ter ideia. O parto em casa acabava tendo menos morte proporcional do que no hospital. Só que ele não entendia por quê. Porque as pessoas saíam dali e iam para lá. E ele falou assim, olha, vamos lavar as mãos, porque ele supôs que tinham coisas que não estavam sendo vistas, que estavam sendo trazidas pelos médicos. Pois ele foi, cara, ele começou a investigar e percebeu coisa que a gente vai... Ele propôs a solução simples, lavar as mãos com solução clorada. As mortes despencaram e em alguns períodos caíram de 18%, de 18% e mais ainda, para menos de 2%, mas foi acentuado. Sabe o que aconteceu? Foi rejeitado em princípio, só que caiu. Foi ridicularizado, foi expulso da comunidade. Sabe o que eu fiz hoje? Um teste. Hoje tinha uma pessoa na minha frente. Calma que eu vou terminar. Os colegas se ofenderam, afinal, quem que está sugerindo lavar as mãos? Nós somos médicos, somos estudiosos, somos conhecedores. Um corno desse vem aqui e manda falar, é maluco esse cara, vai em coisa invisível. Esse cara é um louco. Isso aqui é medicina tradicional, nós sabemos o que estão fazendo, vem falar de coisa invisível. Ele é um louco, esse cara. Vai dizer que nós somos culpados, quer dizer que nós não estamos vendo. Como que nós não estamos vendo? Nós somos os caras, estudantes da metodologia científica da modernidade do ano de 1847. Estamos no ápice da humanidade. Os colegas se ofenderam, não conseguiu mais emprego, ficou pobre. Décadas depois, acabou nessa pobreza, nessa tal dificuldade de falar o que falou, entrou no estado de loucura, foi para o hospital psiquiátrico, chamado de hospício na época, e lá morreu. Décadas depois, o trabalho de Pasteur e outros descobriram
os micro-organismos, e a ciência reconheceu que ele estava certo. A teoria microbiana das doenças mudou para sempre a medicina, que a partir daí continuou morrendo, mas eles começaram a diminuir as infecções, até que a chegada da penicilina ali perto da Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente chega hoje, claro que não queremos nos comparar, mas você acha que nós continuamos vendo tudo? Você acha que a gente está vendo tudo? Tem uma lacuna, irmão, enorme, e que ninguém consegue falar pelo mesmo princípio egóico. Isso não é ciência. Isso não está na metodologia científica hoje que nós estudamos. Nós somos o ápice da evolução. Nós estudamos, somos especialistas. Eu tenho 30, 40 anos de medicina. Quem é você para vir falar essas maluquices? Aliás, quando eu lá falei com o professor, para a primeira vez nós começamos a fazer, eu não desisti não, tá? O artigo sobre tentar fazer alguma coisa, ele falou para eu não perder tempo com esse negócio de espírito, entrar numa liga de emergência ou alguma liga de cirurgia e usar aquele tempo para poder fazer alguma coisa mais útil pela minha própria vida. E aí, com isso, tem mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, de trabalho nos hospitais. Afinal, eu ia estudar, aprender, ter gabarito, ter currículo. Escrevi alguns artigos, a vida estava ganha. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas professor, usei esse exemplo. E se caras como esse e outros tivessem ouvido o que ouviram, sofreram por isso, será quanto tempo a gente iria descobrir que tinha que lavar as mãos? Ia ficar mais uma década, 2? E se tudo isso, você não acha que todo mundo fazer a mesma coisa, vai todo mundo chegar no mesmo lugar? Por que não testar? Foi ele mesmo, esse cara, que resolveu me ajudar. Ele falou, você está certo. Se você sente que é isso, você sente que dá para fazer, escrever alguma coisa e pesquisar, eu vou lhe ajudar. Ele baixou, foi humilde, cara, eu gostei bastante dele, porque ele virou meu professor direcionador, meu coordenador, meu, orientador. Então, assim, o que eu venho falar para vocês, irmãos, é que nós não sabemos, isso aqui é uma hipótese, tá? Sabemos, mas nós não provamos. Quando eu falo nós, não é eu, você, Salah. Nós humanos, nas metodologias aplicadas hoje em dia, um médico senta com o seu paciente, um psicólogo senta também com o seu paciente, e ele não sabe o que está acontecendo. Olha, vou lhe dar um remédio. Tome. Remédio para quê? O seu corpo está desarmonizado. Aconteceu uma desarmonia. Como? Foi sua psique, foi genética, foi seu estresse. Será que só? E aí entra o detalhe. Por que que se parece tão óbvio e ainda todo mundo meio que sabe, todo mundo meio que sente, tem histórias para aqui e acolá, eu acho que sempre existiu isso aí, desde a época desses caras que descobriram isso, e a gente ainda não conseguiu progredir. Ou, se progredirmos, usamos já o reiki de uma forma ainda integrativa, algumas coisinhas começaram a acontecer, mas estamos muito distantes de um entendimento disso. O que precisa ser feito, eu não sei dizer, para que a gente faça isso. Porque as pessoas, irmãos, estão sentando na frente do médico com o encosto do lado. Elas estão doentes. Obviamente, porque tem uma abertura no seu corpo, nas suas ações, na sua psique. Mas com o encosto do lado. O quanto que isso é forte? São tantas coisas para se pensar, são tantas variáveis, e você fala, mas o que se pode fazer, então? Muita coisa. Como, por exemplo, uma pessoa que chega aí, você fala, minha mãe é narcisista, eu moro com meu tio, que ele é desequilibrado, eu tenho um apoio diferente para essas pessoas. Preciso caminhar você para cuidar disso. Se você sabe que você está sob influência de uma convivência em sua casa que não é legal, você tem um apoio? Se tem uma estrutura que corre ao lado, hoje eu estava lá, tem uma área do hospital que cuida da violência sexual para as mulheres. Todas as lugares, a porta do médico é a porta psicológica. Estava ali do lado, o IML, ali do lado.
um IML específico, para uma perícia específica, tá? Específica, voltada às mulheres, estava ali. Então, quer dizer, se você sabe que uma coisa existe, você faz uma ação para dar uma força. Mas se você não sabe, o que é feito? Nada. Absolutamente. Aí o que acontece? A pessoa está com a pressão alterada, ela está com diabetes. Ah, Saulo, isso não é doença aqui. Claro que sim, amigo. Se o estresse pode fazer isso com você. O estresse de quê? Então, quer dizer, não sou eu sozinho? Não, cara. E é isso que é a hipótese, que nós trabalhamos. Que quanto tempo nós vamos viver medievalmente? O médico senta cego, irmão. Cego. Como era na época cega das bactérias. Está aqui, a medicina macabra, se você for ver o que era falado na época que não tinha penicilina, para as pessoas fazerem, você não tem noção. É de reza comer lama. Vai lá na lama de tal que, se mergulha na lama de tal lago lá, que ela tem coisas ali que vão matar essa doença. Não sabia nem o que estava falando. Ele deitava mesmo ali no meio dos fungos ali, que tinha ali no meio do lago, que perto das árvores podres ali, que cresciam fungos, que de fato não sabia nem o que estava fazendo. Não sabia. E a coisa respondia. Hoje, o que se fala para contra estresse? O médico já fala, fazer exercício físico, pode fazer yoga, cuidar mais de respiração, as práticas qualquer, cuidar da sua religião. Ele não sabe nem dizer porquê, mas as pessoas têm. Aí fala, é o efeito placebo que faz isso. Sabe onde quem é que deita e dança nessa coisa do efeito da força da consciência? As práticas integrativas e aqueles também que, ou utilizando a abertura, a lacuna ainda não entendida pela medicina, a média de uma reação cura é mais ou menos 50%, de 30% a 40%, meu irmão, o efeito placebo, que não é falso, é verdadeiro. Às vezes eu falo para um médico, os médicos estão tão voltados à palavra que eles não sabem nem o que é. Quando fala placebo, não, é falso. Não, porque te deu um negócio que não é, e você tomou e melhorou. Não, meu irmão, ele não melhorou por causa do seu remédio, ele melhorou porque da força interna que esse ser tem de voltar à positividade, e o corpo dele responde por quê? Porque ele perde o contato com o encosto, ele entra em frequências mais altas, o sistema dele volta a funcionar porque ele aumenta a frequência dele. Então tem uma lógica em cima super interessante, como que seu corpo consegue melhorar se você acredita. Você melhora a frequência, você sai da baixa frequência. Se tiver alguma coisa conectada, você melhora. É por isso que essa galera fala, vem pra cá que eu lhe curo. E o que acontece? Se você acredita que vai curar, você cura, cara. Qualquer coisa, a pulseira Power Balance tinha o mesmo poder de centro espírita de todos os lugares. Com uma diferença, eles iam direto ao ponto. O centro espírita vai mais ou menos direto ao ponto. A Power Balance vai por tabela. Eles colocavam, achavam que ia mais cura, que não ia ficar doente, que ia ficar mais forte, que ia ter um melhor desempenho, e tinha, velho. Comprovadamente. Só que não era a pulseira e nunca foi. É a força da própria pessoa. Isso está acontecendo. Eu vou trazer para vocês aqui vários tipos de situação. Lembrando que para o efeito placebo existe o efeito nocebo. É quando você não toma banho. Está com sebos. Não, você ouviu falar do efeito? É assim. Nocebo é quando você espera que uma coisa não vai dar certo, que vai te fazer mal, e faz. Por quê? Porque você baixa a frequência, pai velho. É uma coisa tão interessante. Não é só porque o seu cérebro cria uma forma maravilhosa. Não, o seu cérebro encontra ambientação perfeita para que aquilo aconteça. O nosso corpo é voltado de ambientação. O seu pH está alto, está baixo, você passa mal, pai velho. Se o ambiente está propício, determinadas bactérias, fungos e outras coisas, vírus, eles proliferam nessa região. pH ou outras coisas. Então, a mesma coisa é, se nós não conhecemos as questões dimensionais e as questões de frequência. Então, se uma pessoa acredita, não vai dar certo, então ela está em baixa frequência, o que acontece com ela? Aliás, isso é científico sem compreensão. Médico não sabe por que é, psicólogo também não sabe, ninguém sabe. A única coisa que eles sabem que é garantida é o seguinte: pacientes em situação de depressão, de baixa autoestima, não vão ter a mesma resposta. Por quê? Porque o corpo, o sistema imunológico bate. Cara, o seu corpo não funciona bem em baixa frequência, porque você fica em baixa frequência, seres encostam em você, você fica num ambiente que não é legal, que é um ambiente infectado, você próprio se infecta do processo. Vê que coisa interessante, a gente começa a entender
Claro, isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma forma medieval, porque a gente está tentando entender, na época medieval do entendimento da espiritualidade, o que está acontecendo. Aí dá espaço para essa galera, não, vem para cá porque eu já curei milhões. Cara, você não curou ninguém, meu pai. Essa pessoa que aumentou a frequência dela. Quando você vai para um lugar, vou lhe dar um passe. Ai, estou me sentindo bem. Claro que você está se sentindo bem. É uma pessoa positiva, tocando em você, falando que você vai ficar positiva, você movimentando a energia sobre positividade, vendo psicologicamente tantas outras pessoas tomando um passe, você começa a se sentir melhor. Eu não estou dizendo que o passe não funciona, eu estou dizendo para vocês que funciona muito mais é a própria pessoa fazendo a força de acreditar que vai dar bem. Porque a pessoa faz isso na igreja também. Ouvindo. Você acha que é só lá no passe? Não é não, quando ela está ouvindo louvor, que a igreja está tocando um negócio lá, que ela cuida da minha vida, hein? Mexe com uma estrutura, ela começa a chorar, vai lá em cima, ela se cura, meu irmão. Também, do mesmo jeito que se cura em cura prânica, que se cura no reiki, que se cura no cara que vai dar passe em você e do cara que pega dinheiro das pessoas dizendo que está curando também. É a própria força da consciência modificando frequência. Se você vai na frequência melhor, o seu corpo astral é feito junto com o sistema energético para funcionar em frequência melhor. É por isso que funciona, irmão. É por isso que você fala, tem vários caminhos. Porque a consciência ela consegue atuar em vários lugares. Você pode sentar sozinho, aliás, não sou eu quem falo, não. A própria Bíblia, que as pessoas falam, não sei o que, também fala. Aliás, não é a Bíblia, é o que não foi aceito pela Bíblia. Aqui está. O reino de Deus está dentro de ti e em tua volta, não em palácios de pedras ou madeiras. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá, levante uma pedra e me encontrarás. Quem é o reino de Deus? Você acha que é Deus, é Jesus? É a regra onde o universo é uma regra, é uma lei da frequência. A gente vai entender isso no futuro. É que nem a lei da gravidade, é lei de frequência. Claro que quando você entra numa frequência, é melhor você entrar na mesma frequência, ou se aproxima das frequências que estão seres como Buda, Jesus, Krishna e todos os mentores, e todos os santos e movimentações energéticas que existem. E aí o que acontece? Aí vem os espíritos nos fazendo adoecer, cara. Por quê? Porque a gente não percebe. Você vai vivendo desembestado, ninguém sabe disso, não tem essa informação. De que se você estiver em baixa frequência, é uma regra, uma lei, pega qualquer um. Não é uma lei fria. Não é que ela é fria de ser malvada, ela é uma regra. Pulou, caiu. Baixou a frequência, se lascou. Eles vão lhe pegar. E às vezes nós baixamos por quê? Quem mora perto da gente tem baixa frequência, a cidade que a gente vive tem baixa. Nós próprios não estamos sendo instruídos sobre até uma pessoa mais feliz, tem uma vida melhor, uma pessoa mais alegre, que se alimenta melhor, tal. Aí vem os cuidados físicos, obviamente, que são os cuidados que você tem com você, que vão corroborar, mas muitas vezes você vê pessoas falando, fumei a vida inteira e não fica doente. Comi não sei o quê, claro que, na regra geral, nós sabemos que cuidar de tudo de forma equilibrada, inclusive do corpo, junto com a mente, vai fazer com que você fique melhor. Mas não é o fechamento disso, você vai ver pessoas com o corpo legal e com a mente desestruturada, às vezes até doente. Faz academia e está doente. Qual o comportamento que ela tem? Nós vamos aqui. Começando aqui, uma das coisas que os espíritos fazem nos adoecer é a tal da solidão, e não é a solitude de você estar sozinho e estar bem. É a solidão de sentir-se sozinho. A Organização Mundial da Saúde declarou a solidão como uma questão prioritária de saúde pública global. Tá? E pense nisso. Por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que o maior risco, o isolamento, tem. Olha a conexão entre medicina e espiritualidade aqui, pai velho. Melhor saúde física e mental, solidão. Isolamento causas. Maior risco de AVC, doença cardíaca, diabetes, depressão, demência e morte prematura. Por que será? Não quer dizer que todas as pessoas que ficam mais sozinhas são assim, porque a gente que fica sozinha fica muito bem, obrigada. Ela pega o livrudinho dela ali, coloca a musiquinha calma, faz um chá, senta na varanda, meu pai, ela está no paraíso. Meu Deus do céu, estou longe de alma cebosa, é aqui que eu gosto de estar. Aliás, muitos de nós somos assim. Estou falando daquela que está sozinha, que está se sentindo sozinha, que baixa a frequência, que começa a ficar baixa, começa a ficar triste. O que acontece? Frequência baixa, toxicidade. Seu sistema orgânico não funciona bem porque aproximam também seres estranhos que não vão ficar legal com você. Aliás, tem alguns estudos que demonstram que viver com pessoas em depressão, se você não tomar cuidado, você cai junto. Porque existe
a medicina fala que a psicologia, a neuro, que é uma proximidade visual comportamental, que o neurônio espelho começa a agir assim, e a falta da vida em positividade, você acaba perdendo a referência do que é isso, com isso entrando também. Se não tomar cuidado. Muitos cuidadores de idosos, cuidadores de doentes, têm hoje em dia um cuidado específico para com eles, porque a proximidade com a doença e com pessoas que estão em baixa frequência, se você não está em alta percepção, você cai, porque senão os médicos também morreriam, porque eles vivem em contato com eles. Então, estou falando que você vai caindo por proximidade áurica, se você não tomar cuidado. Isso vai causando um problema, mas não é por causa da solidão, de estar sozinho, é a sensação disso, é o espírito pega você, cara. Eu falei aqui, ó, o fenômeno mais bem documentado da medicina, o cuidador adoece junto. A pessoa que cuida de um parente com Alzheimer, com câncer, com depressão grave, com deficiência, ela começa forte, se não tomar cuidado, começa a não dormir mais direito, perde a vida social, perde a rotina, perde o silêncio, perde a amizade, perde a socialização. Uma revisão sistemática recente para cuidadores informais, eles foram fazer isso nas casas das pessoas, encontrou aproximadamente um terço deles apresentando depressão. Outro terço apresenta ansiedade, a outra metade relata sobrecarga clínica significativa, adoecendo, baixando a frequência. Aí você fala, não, ele está triste. Aí a medicina, não, porque está triste. Aí começa a liberar neurotransmissores que não são legais, aí não faz mais boa sinapse, o corpo começa a entrar em desarmonia, mas não é só isso. Isso é a imagem do que sai, porque você consegue medir, colocar um exame de sangue e perceber que a pessoa está com algumas variações. Não está funcionando direito, alguns hormônios, a hipófise começa a não funcionar corretamente, outras coisas. A pineal também não, cara, não dorme. Mas não é só isso. É aí que entra a proximidade áurica com um ser que está emitindo sinais físicos faz você adoecer. Só pela visão e alguém em estado de doença. Eu não estou falando de um processo obsessivo. Não estamos aqui falando de um processo obsessivo, que o processo obsessivo acontecendo em silêncio, espíritos próximos da sua aura, são tão ou mais tóxicos do que uma pessoa que é um parente seu que você ama tanto, só está cuidando ele numa fase difícil. Vamos lá. Aí você tem os processos de vampirização por proximidade. Vocês sabiam que você pode até... É uma compensação, mesmo que você não queira. Casais que brigam mais, pessoas que vivem junto e brigam, pessoas que não estão se dando bem, pessoas que estão o tempo inteiro em estado de reclamação e peso, elas são naturalmente, cara, isso até de forma molecular, você pode pegar atômico. Os átomos são assim. Tudo que está em descompensação se compensa na natureza. Elas se juntam por compensação. Isso acontece em nível atômico. Os elétrons, eles buscam compensar um ao outro e não escolhe o que é. Qualquer coisa compensa em qualquer coisa. Você tem ideia? Minha mão esquenta aqui, se eu pegar esse cristal aqui, que eu vou pegar uma selenita aqui, eu estou compensando energia em cima dela, mas não é só em cima porque é uma selenita, não. Eu vou compensar em cima de uma xícara. É uma compensação, só que a compensação por semelhança é mais forte. Então, isso é científico, isso. Então, as pessoas, se uma pessoa está mal perto de você, se você briga com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, você vai se desgastar, sua aparência não vai ficar legal, cara. Você vai se cair, você vai começar a ficar fraco, você não vai compensar mais, vai baixando a sua frequência, mesmo que por indução. Então, você tem que estar se cuidando, você tem que ter um espaço de tempo, sempre que você atender muita gente, se aproximar, vá para um canto, respire, se recoloque, se refaça, se conecte em frequência de amparo, é a única solução que você consegue. Quem consegue ficar em amparo o tempo inteiro em situações? Você vai baixando a sua autoestima. E a gente vai. Na Conscienciologia, eles chamam de acoplamento áurico, no IPC. Aliás, vou estar no IPC, convidado aí no IPC, pelo próprio pessoal do IPC, muito legal, vou fazer depois uma vez sobre isso. Umbanda é encosto, eles chamam de proximidade, fala-se encosto, de carga, de demanda, são linguagens também que existem lá, eles estão usados em vários lugares que tentam fazer, tá? A espiritualidade tem os assediadores no espiritismo, e outros lugares vão ter todos os tipos de influência. Como que a pessoa faria, como que ela ia adoecer?
como que funcionaria uma pessoa chegando na frente, cara. Eu peguei aqui mais ou menos algumas coisas de adoecimentos. Sistema nervoso e mente. Olha os buracos que nós temos dentro disso. Ansiedade, crises de todos os crises de pânico, insônia crônica. De onde que vem? A idade e tal. Cara, com a idade o corpo fica mais fragilizado, o sistema imunológico não funciona direito, as coisas passam a não funcionar mais bem. Se você tem alguma coisa ao redor de você, você tende a sofrer mais por essa ação. Irritabilidade, principalmente desproporcional. Constante ruminação mental, começa a ficar preso, pensamentos intrusivos, sensação de perseguição, desânimo persistente. De onde que vem? Quantas pessoas chegam lá, você vai tratar, você está com diabetes, estou com depressão, cara. Está com depressão, não foi encaminhada para nenhum tipo de psicólogo, de lugar, não tem noção, nem sabe que tem gente, muita gente não sabe que tem, não sabe. Vai para baixo, já ela não percebe. É uma questão cultural mesmo isso. Não percebe, é normal o sofrimento, as coisas apertando, tudo dando errado, não tem dinheiro, brigo aqui, nem sabe que tem. Desânimo persistente. Fadiga, dificuldade de concentração, confusão mental, você vai pegar todos os processos. Existe uma ideia que a gente não consegue entender, que o seu corpo ele precisa estar em estado de calma para poder até conseguir absorver vitaminas, tudo funciona já assim, melhor assim. Tá agoniado, não vai funcionar. Tudo no final, como máquina, termina. Se eu não consigo ver, por exemplo, sei lá, tem um fone de ouvido aqui. Se eu não consigo ver nada, eu falo, ó, você não tá bem porque seu ouvido está lateralizado. Ó, claramente, aqui eu vejo aqui no raio-x, seu ouvido lateralizado. Mas eu nunca vou conseguir entender por que isso aconteceu. Porque isso aqui, às vezes, movimentou, não existe nada que comprove que quem movimentou isso aqui, a única coisa que eu vejo é uma ressonância, ou sei lá, e que faz isso. Pô, beleza, está lateralizado. Então é por isso. Será? A gente não consegue saber ainda. Estamos distantes disso. Como eu falei, para mim, vivemos na época medieval do conhecimento da espiritualidade. Ainda está uma abertura muito grande, todo mundo, qualquer coisa que se fale, nós precisamos, cara, e é preciso levar isso muito a sério. Nós precisamos encontrar um jeito. E é preciso que você vá dormir, vá acordar, me ouça o que eu estou falando. Que você durma e acorde pensando nisso. Não podemos nos acomodar com essa cegueira. Como que nós vamos fazer? Saulo, será que ainda não estamos muito distantes de uma questão consciencial? Concordo? Que olha o que está acontecendo atualmente. Guerra, brigas por besteira, somos inimigos uns dos outros. É difícil você pensar numa conexão interdimensional se nem na mesma dimensão a gente não se dá bem. Não é isso que está acontecendo. Vícios resistentes, medo de casa. Aí vai. Bloco que eu podia falar, questões cardiovasculares. Nosso corpo tem uma modificação. Hipertensão, palpitação, taquicardia por várias ações, ansiedade e tal. Dor, que a gente não sabe direito como é que vem. Cara, eu já vi fora do corpo, já vi espírito dando soco em pessoas. Eles metem a mão dentro da cabeça da pessoa, dentro do coração, só que não acerta. Sabe como é que um espírito assedia a outra? É assim, ó. Só para você ter ideia. Quando você está em baixa frequência, se aproximando da baixa frequência, ele começa a sentir. Eles sabem. Tá? Eles começam. Você está aqui, ó. Eles começam a. Cara, eu já fiz. Fora do corpo. Às vezes deitado na cama. Tanto mentor como curiosos de família, em lugares que eu fui, como encostos. Eles começam a repetir ações para você perceber que elas estão acontecendo. Como é que o mentor me tirou do corpo um dia que eu passei medicina? Ele começou a me rodar até eu perceber. Como é que eles me chamam às vezes? Muitas vezes. Às vezes eu fui na casa de uma pessoa, estava muito cansado, tinha tocado, aí eu viajei e tal, estava em outra cidade. Aí eu falei, vou dormir, eu precisava, não, deixa ele dormir um pouco, eu fui deitar um pouco, todo mundo estava ali, né, com muito sono, estava acabado. Tinha dormido, tocado a noite toda, viajado e tal, não tinha dormido. Aí quando eu deitei de costas assim, aí uma pessoa começou a falar assim para mim atrás, se repetir. Meu nome é Marcelo, eu sou da família. Meu nome é Marcelo, eu sou da família. Meu nome é Marcelo. Cara, ele tá falando umas 50 vezes já, velho. Até que meu nome é Marcelo. Quando eu ouvi, ele tinha falado umas 10 vezes. Marcelo, eu sou da família. Marcelo. Que porra é isso, velho?
desgrama, esse cara tá falando aqui atrás de mim, velho. Eu era a melhor opção horrorosa que existia, era eu, com O maiúsculo de analfabeto. Eu, Saulo, era a opção horrorosa dele se comunicar. Sabe quem era? Ia morrer, e aconteceu. No próximo mês ia desencarnar o irmão desse cara. E ele precisava avisar que isso ia acontecer. Esse cara, e eu não sabia quem era, não tinha informado nada. Eu falei, ó, eu sem graça, não sabia como é que falava, porque o maluco da espiritualidade chegou, e as pessoas falam essas coisas que é dinheiro dos outros, que é mentir, que é chamar atenção, que é parecer que é espiritualista mais famoso, que é egóico. Tá... Não, velho. Eu cheguei, olha, vou falar porque vou falar, mas eu estava ali deitado e aconteceu isso, um cara chamado Marcelo é irmão de não sei de quem, tal, aí pronto, cara, aí, eu não sabia. Tinha um Marcelo que era irmão de um cara, a pessoa que estava presente lá, que a pessoa que tinha visitado lá ia desencarnar, ninguém sabia, e foi assim, pum, era um aviso do negócio, assim, foi menos de um mês, aliás. Então, está acontecendo, por quê? Eu não sei dizer como é que é essa membrana dimensional, mas é como se ela... A sensação que eu tenho é que é um negócio meio assim, ó, que a gente está aqui no físico, essa sensação que eu tenho. Eu não sei dizer como direito é isso. Eu não estou definindo que eu não sei. E ela é uma membrana que ela corta um pouquinho para o lado. Então ela tá... Não é tão simples. Se você olhar reto, você não vê. Você tem que conseguir entender como é que isso funciona. Eu não sei o mecanismo direito dimensional, mas isso vai ter uma equação no futuro, e eu mudo meu nome se lá no futuro não tiver uma equação. Dimensão tal, não sei o que tal, dá isto. Que vai fazer uma... Isso vai ter uma explicação simples, entendível, do mesmo jeito que Einstein chegou e falou que o espaço e o tempo estava conectado e fez uma equação. Vai ser uma coisa básica, uma regra dimensional que a gente vai entender. Quando você entender ela, você sempre esteve da época dos dinossauros aqui, isso aqui. Quando você entender, você fala, nossa, um cara não consegue hoje em dia botar um satélite no astro e entender essa regra. Voltando, metabolismo. Ganho de peso desregulado, tenho certeza que os espíritos perturbam você, com isso você não consegue comer, ou come demais, ou come de menos, ou perde a organização das suas ações, e você começa a se desregular. Aí com isso vem a compulsão alimentar, naturalmente vai vir a resistência à insulina. Eu tenho certeza que cara, eu não posso afirmar, mas é quase garantido que boa parte das pessoas com diabetes passaram por assédio ou passaram por processo. Ah, Saulo, mas eles estão desequilibrados. Estavam desequilibrados a vida inteira por motivos diversos, que muitas pessoas são iguais a ela e não pegam, e não tem resistência dos receptores, tá? É uma doença que acomete mais o comento da idade, que o corpo vai fragilizando, mas tem um peso muito forte sobre questões espirituais no meio. Piora a diabetes, tipo 2, obviamente, tá? O mau controle glicêmico vai fazer com que você mexa no seu metabolismo, alteração da fome, saciedade e outras coisas, é um divertimento dos caras, inclusive. Por isso que eu botei a música Karma aqui. Temos uma conexão muito forte com o nosso corpo, nosso sistema todo responde ao espírito, infelizmente. Seja lá quem foi que desenhou a encarnação, desenhou pensando na nossa interação interdimensional, tá? Sabia que isso ia acontecer. Provavelmente isso aqui é um escopo já utilizado em vários planetas. Então a gente provavelmente sabia que ia ser assim como no sistema imunológico da gente é muito parecido com os animais. Se você pegar, é muito parecido. Muda uma coisinha, ou até o sistema imunológico de um mosquito existe. Ele tem. Você tem ideia. Um pernilongo tem sistema imunológico. Por isso, as coisas são escritas, velho. Você muda um pouquinho, colar a forma, tal. Imunidade e inflamação. Maior vulnerabilidade a infecções, por quê? Você está em baixa frequência, você fica estressado, mais nervoso, baixa frequência. Seu sistema orgânico não se recupera em baixa frequência. Aliás, o próprio espírito desencarnado, ele não pode ficar em baixa frequência, ele fica assim, cara. Você parou para pensar por que os espíritos ficam nessa aparência? Porque é um local tóxico, não é um lugar para você ficar. Olha a cara dele, do Gollum. Fica tudo assim, velho, desse jeito. Você tem assim uma recuperação lenta quando tem, uma inflamação crônica que vai, não volta, e chega uma hora que não volta mais, porque o corpo vai sofrendo impacto, ele não volta mais. É lógico que não é só espírito, somos nós que fazemos isso. Só que, vê, duas coisas acontecem. Você baixa essa frequência, você vai para um umbral. Quer dizer, o que é umbral? Baixas frequências de seres que criaram elas por sofrimento de passagens por aqui.
Então, se você já cai no umbral, o espírito tiver morador lá, ele vai lhe pegar. Piora das doenças autoimunes, porque se você está num ambiente onde você... Se para pensar, obviamente que não dá para dizer, porque a pessoa é tão boa, Saulo, era tão legal. Cara, nós temos questões envolvidas na gente, tem questões energéticas de passado. A gente aprontou por aí, cara. Tem energias que tem coisas que nos vêm cobrar. Lógico que não existe só aí as questões de assédio. Tem questões de assimilação por baque. Você vê que muitas pessoas ficam doentes, você parou para pensar, num baque. Toma um baque, que a pessoa toma um dia que morre, desencarna uma pessoa da família, é ali que ela fica doente. É ali que cai. Você sabia que é um cuidado muito grande hoje com os pacientes oncológicos? Porque as pessoas começam a desencarnar na hora que recebem a informação. Porque ela se abate. Quando ela se abate, ela baixa a frequência. É muito difícil uma pessoa, por exemplo, você conseguir fazer. Tem pessoas que têm um intelecto, uma ansiedade, uma forma de visual, imaginativa, um tipo de inteligência dela, você não pode, não funciona igual para todos. Então, tem gente que é tão intelectual, o mundo dela é tão imagem, é um mundo que quando ela recebe a informação, ela entra num universo de destruição, cara. E você não consegue chegar, pegar nela e falar, cara, vem cá, vai dar certo. Não dá, ela cai a frequência. Quando cai a frequência, o sistema não funciona mais. Aliás, já parou de funcionar corretamente porque ela já tinha esse tipo de conduta. Mas não tem o que fazer, velho. A pessoa está doente por causa dela mesma. E vai ficar doente e vai ser difícil de fazer. O sistema não funciona direito. A gente só sabe o seguinte, quanto mais desequilibrado você está, pior funciona o seu sistema imunológico. Até o próprio sistema de auto-ataque, que as doenças autoimunes são assim. Aí você tem piora de alergias e outras coisas. Trato gastrointestinal aí, amigo Joromil. Com todo o respeito, eu peço licença para entrar na sua área, irmão. Gastrite. Pode perguntar para ele aí. Pacientes com gastrite. 70% são ansiosos. Por que é assim? O que acontece com um paciente ansioso? Baixa frequência, constantemente. Está sempre em baixa frequência, nunca relaxa. Não relaxa, o corpo não funciona direito. Se existe dimensão e elas existem frequências e você conecta nela, o que acontece com o seu corpo? Refluxo constante, gastroesofágico, sempre vai ter. Síndrome do intestino irritável, pelo mesmo motivo. Náusea persistente. Aí acaba não funcionando corretamente quando não absorve corretamente as vitaminas, vai ter alguns tipos de dificuldades no corpo, algumas fragilidades, até anemias, diarreia funcional, constipação, porque não funciona corretamente, aí vai pegando, dor abdominal funcional, e isso vai tomando um negócio que dá. Vamos para outro, músculo, dor e corpo. Outro ponto, tensão cervical, tudo tenso, velho. O que acontece com o seu cheiro, com a sua energia, o que sai do sangue? Não é só o que sai do cérebro, você está emitindo um sinal, você tá emitindo uma frequência. Você está se mantendo nela, aliás. Ah, não sei como é que eu faço, cara. O que a gente vai fazer? Uma outra história. A gente primeiro precisa conversar sobre isso. Aliás, para entender quão distante nós estamos. Aí você vê irritação, que vai acontecer por vários motivos, mas tem o estresse e tal, normalmente vem bruxismo noturno, dor lombar persistente, que também tensão, vai ter dor de vários tipos, musculares, cefaleias, por tensão, vai ter enxaquecas por gatilho, reações, fadiga crônica, porque você fica tenso o tempo inteiro, gasta toda a sua energia com você, não tem mais energia, vira um vampiro. Quer dizer, a compensação energética em cima da outra não é legal. Você precisa ter o seu próprio sistema energético, quando você desperta de manhã, seu corpo reage, se você acorda de manhã descansado, por causa de quê? Você libera tudo o que foi necessário, se recupera novamente, volta a desvincular da adenosina, tudo vai funcionar direitinho, a energia funciona direito, você tem uma nova sensação, mais ou menos, normalmente, né? Você acorda um pouquinho melhor, mas é uma coisa que vai sendo crônica, não tem mais o que fazer. Sensação de peso, fraqueza, aí o espírito encosta, cara. Exaustão pós-contato com pessoas e ambientes, você está cansado, aí começa a dominação. Vê que difícil é essa questão do entendimento de como nós estamos distantes. E aí o que acontece? A pessoa vai, cara,
A mulher, eu não sei o que aquele espírito estava fazendo lá, velho. Porque eu não sei se ele vai lá para não fazer lá ter esperança, ou para ficar feliz sobre a desgraça dela, me perdoe, porque ela ficou sabendo alguns dias antes que estava com carcinoma, infelizmente com um câncer, em outras palavras, para você entender. Mas, e ela estava bem abatida, não sei se o cara estava lá para se... Ou se o mentor puxou o cara, porque viu que eu estava lá, ou viu que eu podia fazer um, sei lá, não sei. A verdade é que eu fui chamado para prestar atenção no que estava acontecendo naquele momento, porque estava no mundo da lua, como, aliás, as pessoas passam a vida sem querer. No meu caso, eu estava no mundo da lua porque eu tinha condições de dar uma olhada, pelo menos mínima, do que estava acontecendo ali. As outras pessoas, não, eu não posso falar isso para ninguém, cara. Não posso. Aliás, eu fiz um teste. Eu falei, educadamente, para uma pessoa. Olha, estava sentado assim, a pessoa levantou, ficou só eu e um colega. Falei, ó, velho, ele falou não sei o que tal, acho que eu falou de reiki, uma coisa assim. Aí eu falei, tal. Aí eu vi reiki, eu falei, vou soltar um pouquinho. Aí eu falei, cara, você já parou para pensar, eu já estava pensando no assunto, né, que as pessoas não são sozinhas, cara, que elas estão ali sentadas na frente do médico e que tem uma coisa do lado delas, que elas não ficaram doentes, só para pensar na lacuna disso. Aí esse cara começou a ficar quieto, velho. Eu comecei a falar, o cara, sabe quando você vai falando, só tem você uma pessoa, só falei. Pô, tinha falado de reiki. Reiki é o quê? É um esporte que ele faz? É o que? Só uma energia que ele vai lá e recebe, depois vai embora, não estuda nada, velho. Sabia nada. Ele falou de reiki, não sei se ele sabia qual era eu era presidente da Liga da Espiritualidade lá na faculdade, eu também sabia. A liga foi fechada, porque eu saí voltando. Vamos arrumar. Aí foi ficando quieto. No final eu tava falando, tô sozinho, passou um tempinho, falou, vou ali que eu vou. Eu fiquei lá e falei, caraca, véio, me animei demais. Sabe quando você tem aquele cara que vai falar de espiritualidade, você começa a soltar, depois você, já aconteceu com todo mundo, aconteceu com você, isso que eu sei. Você acha que o cara é espiritualista, você desce a desgrama para falar, não, porque o chakra, não sei o que, você, eu experiente naquela hora, só que eu tava tão precisando conversar naquele momento do que eu sentia, não tinha ninguém, cara, para falar, que fiquei só. Aí levantou com educação, foi embora. Sabe qual é a próxima vez que esse cara vai falar comigo isso? Nunca mais. A minha experiência. Mas eu vou fazer o quê? Né? Mas assim, e aí sabe o que é? Malucos, que é doido, porra, doido, espírito, não sei o que, quer mais contato, não chama esse cara pra festa, não, viu? Vou te uma coisa, não, aquele cara é maluco, ele deve fumar uma maconha desse tamanho. Os troços morrons, assim, que ele até acende o morrão dele, ó. Não chama esse doido pra cá, não. Eu. Então, mas assim, um dia, lá na outra encarnação, ele não vai nem saber que fui eu. Ele vai falar, rapaz, aquele corno falou isso. Miserável. Irmãos, vivemos na era medieval. Eu não sei o que a gente faz. É espírito para tudo que é desgrama de lado. Gente morre e fica por aí. É doido, cara pirado seguindo um ao outro aí, cara. Triste, triste, triste. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Não pode falar, porque senão você é maluco. Não posso. Cara, eu não posso falar sobre isso. Não, lógico que não. A religião, você é doido. Não, velho, não é questão não é essa. Eu não quero falar de forma maluca, eu quero parar de ser louco, não tem como. Mas pelo menos tentar fazer pesquisa mesmo, mas não é essa pesquisa desses caras metidos aí. Não. De verdade, tentar, velho, como é que a gente pode fazer e ficar pensando como é que eu pode. Já pensei, eu tenho ideias, tá? Tenho várias de tentar fazer, mas eu ainda acho que é uma ideia tosca. É preciso encontrar uma coisa, e eu estou com esse pensamento constantemente de que a gente tem que encontrar um jeito. Por isso que eu acho assim que Deus me coloca no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, que esses meus anos de medicina que eu botei aí, 2, 3 décadas, me deixem aproveitar isso para alguma coisa. Nenhuma vontade de nada, é de parar com essa cegueira, de conseguir fazer, meu Deus, como nós estávamos cegos, está acontecendo uma coisa aqui, ninguém sabia, como que ninguém... Todo mundo sempre soube, mas a gente parece que eu disse que disse, eu não sei o que no final é meu dinheiro primeiro, farinha pouca, meu dinheiro agora, meu pirão primeiro, não vem falar disso aqui que eu quero comprar uma casa, um carro importado, eu quero viver aqui, que se dane aquele cara para lá. Parece que despertar para isso aí significaria um peso muito grande para tudo, parece que é melhor não mexer, sabe? Mas a gente vai mexer.
tá? Vamos mexer, vamos encher o saco disso aí. Só tem um jeito. Provavelmente, irmão, não vamos conseguir. Mas não iremos de jeito nenhum se a gente nem tentar. Mas é tentar de verdade, não é negócio de fazer, eu vou canalizar, não, velho. É tentar encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Eu tenho algumas ideias, tá? Eu acho que vai chegar mais. É não deixar, é não ficar por aí, vamos fazer um curso. Não, velho, parar com essa peste. A gente já sabe muito, velho. Olha só, tem 5 mil vídeos aqui. A gente já sabe pra caramba. Tá na hora, claro que a gente é pouca prática, sabe muito, faz pouco. Mas tá na hora da gente começar a pentelhar agora do lado de lá, tem que parar com esse negócio de fazer curso pra gente espiritualizar. Vem pra cá fazer meu curso, vou ensinar você a sair do corpo. O curso tá lá de graça, cursoviajação.com.br. Agora a gente vai encher o saco lá, tem que tentar aproveitar, entrar pra encher o saco, vai ter que ver como é que a gente faz. Ô, seu ET, se você é pra gastar alguma coisa, vem falar aqui com a gente, seu Gray, se eu repetir, qualquer um, velho. Vamos tentar alguma ideia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu cheguei a essa conclusão pensando exatamente sobre a questão da descoberta da penicilina e outras coisas, das bactérias e tal. Por que os espíritos não foram falar para eles lá no passado? Porque a gente tem que fazer. Até lá, a gente ia ficar na época medieval. É quem está encarnado que tem que arregaçar as mangas e botar para quebrar. Porque ninguém vai vir falar para a gente, porque eu acho que é uma lei, existe uma lei de proporção intelectual. Não pode falar para um ser que não conseguiu fazer a coisa acontecer. Talvez ainda não estejamos no momento. Talvez vai ter que ter uma proporção média de uns 2% da população pensando parecido para que a coisa aconteça. Não importa, mas a gente tem que começar a encher o saco nisso aí. Fazer pesquisa mesmo. O que vai fazer? Qual é o seu artigo? Meu artigo vai ser, meu trabalho científico vai ser sobre um experimento que eu estou fazendo para descobrir que a consciência, quanto ela adormece, ela não dorme totalmente. Eu vou provar que eu consigo ler uma coisinha dentro de uma caixa que qualquer coisa a pessoa consegue fazer. Como? Assim, 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 colar. Vamos tentar fazer deitar, acordar. Não pode fazer uma vez só. Tem que fazer 300 vezes. Até que você consiga fazer alguma coisa acontecer. Descobrir uma coisa aqui, ó. Os animais não sentem cheiro do fígado com cirrose? Sentem. Tem gatinho que sente cheiro de câncer? Tem. Não tem. Então, essas coisas emitem campo. Vamos tentar encontrar uma coisa que pega o campo dessa desgrama aí, ó, em aura. Ah, não é a hora, mas aí daqui a pouco a gente começa a pegar campo para começar a perceber que tem uma coisa intrusiva ali. Que é isso que está entrando no meio desse negócio aí? De vez em quando eu estou vendo uma imagem aqui, aparece uma coisa estranha, aí a gente vai perceber que tem coisas externas que estão acontecendo. Aí as coisas vão acontecendo aos poucos, cara. Eu não acredito numa mudança radical. Eu acho que as coisas são devagarzinho, mas a gente tem que começar a encher o saco. Não pode deixar. Por isso que aí não pode, eu não posso pensar sinceramente viver uma vida de pensar, não, eu vou viver médico, aí eu vou ficar quietinho, aí eu vou lá atender toda hora lá no pronto negócio e voltar. Cara, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente, entendeu? Ah, você vai ser um maluco de pedra, que seja. Que a gente não consiga, olha, que a gente descubra que está errado ou que não conseguiu, mas a gente precisa tentar. E eu estou incentivando a isso. Eu estou falando de mim, estou falando para você. Não ficar sentado pensando, eu vou ganhar minha vida, eu vou ganhar um dinheirinho, aí eu vou juntar para minha aposentadoria, eu poder sentar e ficar sentado. Você não sabe nem se vai ficar vivo, se vai morrer antes, cara. Você não sabe nem se vai ter cabeça para chegar lá e estar com saúde. E eu digo para você, não é a mesma coisa mais, velho. Eu passei minha vida inteira desejando conseguir as coisas para passear com a minha mãe no meu Dakar. Cadê minha mãe que nem vai vir virar médico? Cara, quando você chegar lá, você vai perceber que tem um buraco no meio do seu desejo, porque não é isto. Isso aqui é só uma passagem, pai. Você vai voltar para lá. E vai assim, ó, para despertar lá. Então a gente precisa aproveitar a cabeça, o corpo, a mínima sensatez e capacidade de botar para quebrar aqui. Não pode, não tenha vergonha de tentar, mas tente de forma correta, não como um maluco de pedra, onde vai estar ali, está fazendo um curso aqui de transmissão de energia pela cidade. Como? Explica. Tem que parar, alguém tem que parar, de verdade. Parar de tentar, vamos angariar dinheiro dos espiritualistas, vamos fazer um curso de 10 mil reais, parar com. A gente precisa encher o saco desse mundo lá do lado de lá. Chegar do lado de lá e falar, vamos tentar, vamos. A espiritualidade não vai ajudar? Também, mentor não existe, então ele vai ajudar.
Então vamos começar a fazer uma pesquisa assim, vamos fazer isso aqui, fazer uma pulseira que a pessoa consiga acordar tais horas e pesquisar, ver se ela consegue despertar, vamos fazer um experimento, escrever uma coisa mínima, tentar replicar isso para os outros lugares. E que a gente ouça isso hoje, e amanhã o encosto não tire a nossa vontade. Que a gente ouça isso agora e amanhã a desgrama do materialismo, da energia horrorosa de só pensar em dinheiro, encher o fiofó de dinheiro, não nos desmotive mais. Que a gente amanhã não vá jogar ou fazer qualquer merda ou perder a vontade de fazer isso. Estou falando isso porque a gente precisa sentir isso. A gente não pode... Cara, se acorda de manhã cedo, você vai perder motivação, porque ninguém pensa isso. Você vai chegar na faculdade, o professor falar, não, para você tem que fazer isso, aí tem que fazer residência, aí você vai ser R1, aí tem que... Quando você for ver, você está preso dentro de uma armadilha. Eu estava lá preso nessa armadilha hoje. Ouvindo na hora, tanta coisa para fazer que eu não consigo pensar, a prova, e vem, e vai, o cara está falando, eu tenho que aprender aqui essas palavras, tem um monte de medicamento novo que eu tenho que aprender, calma, tem um diagnóstico do paciente, raciocínio clínico, de repente eu estou preso numa armadilha, que ela é muito boa, porque é onde eu estou, mas será que eu consigo pensar fora da caixa? Estou tentando, difícil. Que eu incentive você a pensar desse jeito também, que não fique só eu, como maluco, pensando nessas coisas. E que a gente amanhã não resolva fazer um instituto gigantesco. Para quê? Se a gente precisa ir lá, é lá que a gente tem que ir, no meio acadêmico, encher o saco lá dentro, fazer pesquisa, dá para fazer, dá para quebrar a média, não, dá, velho. Se você faz uma coisa, e imagine que uma pulseirinha dessa, que eu estou tentando montar aqui no relógio, que você coloca a cada 20 minutos para o seu braço, você consegue fazer uma câmera com só você com viés, com outras pessoas lá, professor, e você saia e veja, eu boto uma caixinha aqui, ó, olha os livros que eu ando do meu lado. Como fazer todo o diagnóstico. É isso aqui que eu estou fazendo da minha vida só agora. E que você está aqui, vou botar para cá, e você está aqui, e eu boto a cabeça aqui dentro, leio o que está aqui dentro e falo, como que esse corno fez isso? Porque a gente estava aqui, a gente filmou. Como que ele fez isso? É outra coisa, dá para replicar. Porque descobri que cada vez que você vai dormir, você tem uma pessoa normal tem entre 20% e 30% de chance de cair no primeiro sono em onda REM, principalmente quando você está cansado, com sono. Mas não é garantido. Você vai ter o primeiro sono, você vai dormir. Só que entrar em sono REM não necessariamente significa que você vai entrar em paralisia do sono. É outra proporção. Então você bota a pulseirinha para vibrar, dorme, acorda. Bota a pulseirinha para vibrar, dorme e acorda. Tá começando a travar minha câmera aqui. Vou ver se eu abro do outro lado aqui. Até que chega uma hora em que você acorda em catalepsia projetiva. Só que se você acordar em paralisia do sono, eu vou mudar de câmera rapidinho aqui, mas vocês não vão perceber. Se você acordar em paralisia do sono, tá? Todos os dias, várias vezes, com o conhecimento de que você tem uma caixinha aqui do lado, você só precisa fazer isso aqui para dentro da caixinha e ver o que está escrito, talvez seja possível replicar com você também isso, entendeu? É isso que a gente tem que tentar. Essa é uma ideia que eu tenho, tá? Eu tenho outras, mas não desiste. Ainda estou aberto a pensar que tem coisas que podem chegar aí. Se você tiver uma ideia, meu irmão, me escreva, porque às vezes a espiritualidade chega por você. Ou faça, tá? Faça a sua ideia. Não quero sua ideia, né? Não tenho interesse nisso. Interesse em fazer com que a coisa funcione.